Hoje daremos início a uma nova série do PG Talks, na qual iremos tratar sobre temas atuais de direito de família. A vida é feita de relacionamentos e, por vezes, no calor da emoção, acabamos deixando de lado as questões patrimoniais. Afinal, ninguém começa um relacionamento pensando que ele pode acabar. No entanto, como diz o velho ditado popular, no começo é meu bem e no fim são meus bens. E é justamente para evitar essas situações que, cada vez mais, se tem falado na necessidade de antever os efeitos de um eventual término do relacionamento para evitar que as partes sofram consequências inesperadas. É nesse contexto, então, que surge o contrato de namoro, que é o tema do nosso episódio de hoje. O meu nome é Sérgio Coelho, eu sou advogado do PG Law e esse é o PG Talks. Nesse episódio, conversaremos sobre o contrato de namoro, que é um tema que tem ganhado muita relevância, principalmente após a pandemia da Covid-19. Mas antes de falar do contrato de namoro especificamente, você sabe qual é a definição jurídica de namoro e quais são os seus efeitos? Juridicamente, o namoro é uma relação afetiva entre duas pessoas fundada em atração recíproca. É uma definição simples, muito próxima daquilo que o senso comum entende por namoro. O Código Civil não traz nenhuma definição de namoro e não faz nenhuma menção ao tema. Isso porque, em regra, o namoro não gera efeitos jurídicos, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o casamento e com a união estável, que serão objeto de outros episódios. O namoro é dividido, normalmente, em duas categorias. Uma primeira, que seria um namoro simples, que seria um relacionamento de curto prazo, sem muito compromisso e até mesmo pouco divulgado. E uma segunda, que é o chamado namoro qualificado, que já é caracterizado por um relacionamento mais sério, de longo prazo, contínuo e público, de conhecimento das demais pessoas. É esse tipo de namoro que provoca maior preocupação no âmbito do direito, porque está muito próximo de configurar uma união estável. A união estável é definida no artigo 1723 do Código Civil como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O namoro qualificado, então, preenche todos os requisitos de uma união estável, exceto um, o intuito de constituir família. Esse é, talvez, o principal requisito da união estável. E é justamente ele que faz a distinção entre um simples namoro, sem consequências jurídicas, e a união estável, que traz uma série de consequências de ordem patrimonial, como a comunhão dos bens adquiridos durante a união. E é justamente aqui que entra o contrato de namoro, que nada mais é do que um instrumento jurídico utilizado por pessoas em uma relação de namoro que não pretendem que essa relação gere efeitos patrimoniais no caso de uma eventual separação. Mas para que serve o contrato de namoro, então? Para atestar que, pelo menos naquele momento e estágio do relacionamento, não há um intuito de constituir família e que, portanto, não estão presentes os requisitos de uma união estável. Ou seja, esse documento é uma ferramenta de proteção patrimonial das pessoas de um relacionamento afetivo, mas que não querem ter de arcar com os efeitos de uma união estável, que, conforme veremos no próximo episódio, são equiparados aos efeitos do casamento. A dúvida que surge agora é, mas esse tipo de contrato tem validade jurídica? Então, a princípio, sim. Não há qualquer vedação expressa a esse tipo de contrato, e o seu conteúdo não esbarra, a princípio, em nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico previstas no Código Civil. Assim, em um primeiro momento, não há nenhum impedimento à celebração de contratos dessa natureza. No entanto, para que não haja nenhuma nulidade no contrato de namoro, é necessário que o seu conteúdo corresponda à realidade de fato vivida pelo casal. Isso porque, caso as partes vivam em uma relação que poderia ser configurada como uma união estável, com todos os requisitos previstos no artigo 1723 do Código Civil, o contrato de namoro será considerado nulo, por fraude à lei. Por exemplo, se as partes vivem na mesma casa, têm filhos em comum e compartilham uma vida conjugal de fato, não é o contrato de namoro que vai afastar a realidade da união estável. O contrato de namoro, portanto, não tem o condão de afastar a existência da união estável quando ela está de fato presente. No entanto, ele é um elemento de prova relevante da inexistência do intuito de constituir família, que é o principal requisito da união estável. Então, por que fazer um contrato de namoro? Qual é a relevância prática dele? Ter um elemento de prova relevante em processos judiciais nos quais se discute a existência, ou não, de uma união estável. Esse entendimento é o que se tem observado também na jurisprudência. A maior parte dos julgados sobre o tema, que ainda são muito escassos, tendem a reconhecer que, em função do princípio da primazia da realidade, segundo o qual a realidade dos fatos é mais importante do que a forma jurídica escolhida pelas partes, o contrato de namoro não terá validade jurídica quando verificados os requisitos da união estável no caso concreto. Ou seja, independentemente do que diz o contrato de namoro, presentes os requisitos da união estável, há união estável.
Há, no entanto, alguns julgados interessantes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconhecem o contrato de namoro como um elemento de prova relevante quanto à inexistência do intuito de constituir família. Nesses julgados, o contrato de namoro é mencionado e, conjuntamente com outros elementos, é utilizado para afastar a configuração da união estável. Ou seja, mesmo que, por si só, ele não seja capaz de afastar a união estável, há precedentes que entendem o contrato de namoro como uma manifestação legítima das partes, no sentido de que a relação não deve gerar efeitos patrimoniais, não passando, portanto, de um simples namoro. Conversamos hoje sobre o contrato de namoro, que tem sido muito utilizado por casais como estratégia de proteção patrimonial. No próximo episódio, vamos falar sobre a união estável, seus requisitos, seu histórico na legislação brasileira e também sobre os principais precedentes do STF sobre o tema. Então, se você gostou do nosso podcast e quer ouvir mais sobre direito de família, não deixe de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Fique à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail info@pg.lo, caso você tenha algum comentário ou alguma dúvida sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.